Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada nas perguntas. mensagens, cara. Ai, Nossa, que medo, ó, galera. Ó. Não manda pergunta bizarra aí, não, cara. tem muito, hein? Ó, a Eu galera manjo pegou disso junto, aqui, hein? eu manjo disso aqui porque eu trabalhei muitos anos em gráfica. Ah, É não, por eu, isso. eu vi no Tato aí que eu falei, esse cara é fera. hein? Porra. Isso é 90, eu já respeito. Cara. Caraca, tem muita mensagem. Ana Carolina Camacho, Tati, minha fazendete linda. Aí, ó. Muito Amiga, te bom. amo. Deixa eu ver aqui, esse canal Fazendas Antigas é um resgate da nossa cultura. Margarete Martins. Aí, ó. Um beijo. Cara, tem muita coisa. Galera, já adianto que eu não vou conseguir ler tudo, mas... Ó, PV, você tem ideia de expandir o projeto para fora do Brasil? Ah, tocou na área Eita dela. Aí. fé. É o que eu mais quero. Ô, Não, mas é legal, eu acho assim muito interessante, ainda mais agora que a gente tá também com o detectorismo, né? Então a gente, além de fazer toda essa parte histórica, aham. a gente também tá fazendo com o detector nas fazendas para ver o que encontra. Não sim. só igual as botijas de ouro, não, mas Sim. também a história, uma ferramenta antiga que foi usada. Tem essas Caraca, preciosidades deve ter que muito, hein? tem Tem. muito. Enterrado, né? E principalmente fora do país. Às vezes, né, aqui ainda tem muita mudança, lá não, tem muita coisa preservada. Então, imagina a gente Sim. conseguir levar isso além das Caraca. histórias. Tem muita E é coisa pra real conhecer. isso, entendeu? Porque, por exemplo, o detectorismo, ele é um resgate arqueológico também. É. Porque a gente está na classificação detectorismo raiz, que chama. Quando você começa a mexer, você vai vendo os tipos de detector. Tem detector que é aventura. O cara tá lá no canal dele, sou aventura. Então ele enterra para achar. Sim. Mas ele conta uma história de aventura. E é eu legal. sigo ouvir. alguns. É. E é Cara, legal. eu nunca ouvi falar sobre isso, cara. Que maneiro. No TikTok tem Cara, muito, vou sair daqui e vou Meu irmão, pesquisar, é mano. TikTok tem bizarro. muito. É muito legal. É E posso bizarro. falar, gente, é emocionante É demais. emocionante. Você fica o dia inteiro passando o detector e você não cansa, porque cada vez que apita, o seu coração dispara, você não sabe o que tem. Sabe por quê? Ele Gente, não é erra. maravilhoso. Que maneiro, Ele cara. vai achar. É mesmo. Agora, o que que é? Aí Vem as é. Pode ser um decepções. prego, pode ser um prego. parafuso, Ah, mas pode Mas ser pode uma ser uma ferramenta, moeda. uma foice. É. A gente já achou uma É roda metal? d'água, um pedaço. Ele detecta metal? É, tudo quanto é metais, nobres ou não, ele vai... Eu vi um cara que achou um capacete da Segunda Guerra Mundial Olha furado. isso. Pô, você já Maneiro. pensou? É claro que os caras da Europa, por exemplo, eles estão num lugar, meu irmão, É. que eles nada Onde de aconteceu tudo, braçada em onde relação a aconteceu gente, né? Os caras acham coisa viking lá. É. A gente aqui tá bem limitado de história o que você vai achar. Mas, por exemplo, em Maragogi, a prefeitura fazendo um asfalto, eles acharam 2 ou 3 botijas de ouro. Saiu na televisão. A galera murchou em cima, meu irmão. Foi pegando ouro pra tudo que é lado. E era moeda de ouro. Depois, a gente foi visitar esses locais. Um alemão veio da Alemanha, ficou morando por um tempo em Maragogi pra ir comprando aos poucos essa moeda da galera. Caraca. E ele pagava, tipo, 1.500 conto numa moeda que valia muito mais do que isso. Mas Nossa. como a galera não podia anunciar a venda, ele comprava ocultamente. Isso, gente, é uma aventura, tá? Uma historinha que eu tô contando. Isso é fictício. Supostamente. 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 Entendedores entenderam? Completamente fictício, é uma aventura que eu tô falando. Aí esse cara foi lá, morou lá um tempo e tudo, e comprou moeda pra caramba de ouro. Eu conheci uma senhora que vendeu pra ele. Caramba. Falou assim, eu tinha 2 ou 3 moedas, não sei, peguei e vendi pra ele porque a gente não podia anunciar porque o IFAM tomava. É. Porque É tudo que a gente encontra em solo brasileiro, que tem pertence ao IFAM. valor, né? Pertence ao IFAM. É, do Império, Por enquanto- essencialmente. Ah, sim, sim. A gente ainda não encontrou algo assim, e, infelizmente. Não é espero um fake, dia. não. Cara, tá, eu tenho gente? umas Eu não moedas, encontrei. eu tenho umas moedas antigas lá, posso mandar umas fotos, Não, bem foto antigas. não. Me dá, então, seu coleciona. Eu já sou... Meu- E agora ele é um Meu avô deixou numismata. pra mim. Barra do Piraí, né? O avô deixou, tá vendo? É, Então é. tem um sentimento Sim, envolvido. sim. Mas em todas, Tem umas que eu quero me desfazer por Pronto. conta da história. Aí, é estamos essa. dando certo, É já, essa tá daí. vendo? Cara, eu quero até deixar um abraço aqui Pro pro Rony. Rony, que é um numismata. Meu irmão, O que é numismata? numismata é quem coleciona moedas antigas Sim. e notas. Ah, legal. E os numismatas, eles são muito benevolentes. Você está começando a sua coleção, se ele descobre que você está começando e vê seu empenho, ele te presenteia com moedas e notas porque ele quer te incentivar. Eles têm essa pegada nos numismatas. O interesse Que deles não é legal. em vender, pelo contrário, é colecionar e Colecionar. adquirir mais. É. Então, Sim. ou eles trocam, ou eles realmente doam. Cara, Então, eu, irmão, o eu cara me segui mandou um muita Instagram coisa. e mandei uma maneiro. foto de uma. Ele falou, onde você conseguiu isso, cara? Isso daí é da época de não sei o que e tal. Ele falou assim, então, isso aí... Meu avô faleceu, ficou na casa dele, minha mãe fazendo a limpeza, trouxe esse Achou. potinho e falou, olha, ele colecionava moeda, fica com isso aqui pra você.
Aí eu fui olhando, porque meu avô trabalhava na Central do Brasil, com trem. Poxa. Então ele pegava muita moeda de gringo, de pessoas que estavam Lógico. viajando e guardava. Ele gostava de colecionar. Então tem muita maneira. Tem muita moeda maneira, A gente antiga. conversa depois. Pô, É. Tem umas que tem uma história muito pesada, tipo, tem moeda nazista, É? Puxa Tem. vida. tem moeda da Alemanha depois do nazismo, tem moeda da Espanha, tem de tudo quanto é lugar, assim. foda. Cara, é Pô, uma eu história... mostrei aquele dia, lembra? Eu mandei foto pra vocês lá no grupo lá. Sim, sim. Meu irmão, tem uma lenda que fala que quando você acha uma botija, lá no Nordeste eles Que chamam é de uma botija? botija. Botija é onde eles guardavam as moedas de ouro. É um pote de barro. Pode ser de barro, geralmente, né? É, porque muitas das vezes eles vendiam o açúcar, né? Só que eles não tinham como guardar, não tinham os bancos na época, então eles enterravam esse dinheiro que eles recebiam, que eles vendiam, nesses potes de barro. Caraca, É. que legal. E aí muitos deles às vezes viajavam, morriam na viagem e ficava aquilo enterrado. E tá É. até hoje em muitos lugares Então, que meu ainda irmão, não foram descobertos. Caramba. Com certeza. Tem tesouro enterrado no Brasil afora. Mas isso é fato. Tanto é fato que, eventualmente, algumas pessoas... Só que isso não cai na mídia, que se a pessoa divulgar, ela perde, porque não é dela. Não é dela, é do IFAM. Mas, por exemplo... É igual petróleo. Se achar petróleo no seu terreno, não é seu, é do Beleza, governo. exatamente. Lá na Europa, não. Lá na Europa, se o proprietário deixar você fazer o detectorismo, metade do que você acha é dele e metade é seu. O governo não tem nada com isso. Caraca. Aqui no Brasil, não. Diferença, hein? Você achou, não é Já seu. era. Então, você nem incentiva essa procurar. situação. E imagina só, um cara que tá ali procurando, meu irmão, ele não é um mercenário, ele tem amor por aquilo ali, cara. Porque ele acha 1000 lacres pra achar uma moeda. Entendeu? Ah, não, Paulo Vitor, mas você pode ajustar o seu detector pra não achar lacre. Eu já fiz tudo que é teste. Você coloca a porcaria do lacre, meu irmão, dependendo do tipo de material que o lacre é feito, ele vai apitar. E você não vai cavar? O lacre de latinha mesmo? Lacre de latinha. Puta Isso aí merda, é o terror do detectorista. É o lacre de latinha. Você cavar um palmo de uma terra dura Nossa. e chegar lá é um lacre. Meu irmão, Nossa. você não sabe nem com quem que você fica aborrecido. Você não sabe nem com quem. É muito amor envolvido, né? Pô, pra continuar e tal. Cara. Então, por exemplo, tem uma história de uma fazenda que essa é interessante, que o cara era um cara mau, um barão do café mau, e esses barões antigamente, eles tinham relações com as escravizadas, né? Isso aí Sim. acontecia muito. Sim. E a Sinhá, muitas vezes, tinha raiva dessa situação, mas Tinha ela ciência tinha e- ciência, tinha raiva e tudo. E aí, num caso desse, né, a Sinhá pegou um ódio do barão, porque tinha um esquema de traição envolvido, inclusive a Sinhá, a filha da escravizada nasceu e a cara do barão. Aí a Sinhá matou ela. Caraca. Não, furou os olhos dela, da Nossa. menina, pra ela nunca se ver parecida com a família. Caraca. E mandou matar a escravizada. Então, assim, é umas histórias que você ouve que Pesado. são contos populares, mas que chegam... eu acredito que essas coisas tem aconteciam. também do contrário, né? Que a escravizada ficou muito chateada com a Sinhá, que fez alguma coisa com o filho, e foi lá e deu um chá que matou Que a matou Sinhá. a Também Sinhá, tem. tem de Sim, tudo. sim. E nessa fazenda em específico, o homem era muito rico, ele pegou 2 escravizados, e já é um alerta aqui, eu falo escravizado, gente, porque eu já recebi essa instrução entre escravo e escravizado, né? Que o escravo É o que ainda é, né? subentende que ele quis ser um escravo. Sim. Eu sou um escravo. E Ah, o escravizado, não. tá. Ele foi forçado Forçado. a ser um escravo. Por isso que existe hoje o termo Ele escravizado. era livre. Pô, bom saber. É, Bom saber, às vezes a gente cara. fala escravo. A gente fala, me por exemplo, ensinaram leigo, Eu também. só falo escravo e... Não, mas eu também não sabia. Eu tô falando porque eu aprendi e Legal. agora eu passo pra frente. Ele pegou 2 escravizados e foi enterrar o tesouro dele. Uhum. Quando ele enterrou o tesouro, só ele sabia, e ele matou os 2 escravizados ali na volta para eles não contarem para ninguém onde estava o tesouro. E a Sinhá tinha uma ideia de onde estava. Ela não sabia que ele tinha tirado dali. Existe isso, é uma fazenda no Espírito Santo. Eu visitei essa fazenda. Inclusive é uma fazenda que a galera gosta de ir atrás desse tesouro, porque é uma história real, zona. Quando eles voltaram, eles foram para a Europa. E ela, indo, na hora de voltar, ela assassinou o barão. Matou o barão para achar o ouro. E ela nunca achou o ouro. Nossa. Então, o ouro tá onde? Ah, Paulo Vitor, você tá falando uma balela. Meu irmão, é fato. Quer outro fato? A gente tem uma fazenda aqui na nossa região, que eu não vou citar nome para não expor a fazenda, que ela achou artefatos de prata na senzala. E qual que é a história? Os escravizados
roubavam esses artefatos para poder comprar a sua carta de alforria. Caramba. E eles enterravam. Só que muitos nem sobreviviam Só a que isso. muitos não sobreviviam e perdiam. Então, por exemplo, um fato real é que eles pegavam, enterravam esses objetos em pé de árvore velha, antigona. Sim. Então, pô, você vai passar um detectorismo? Uma dica que eu já tô dando pra galera aí que eu aprendi. Passar em árvores gigantescas, assim, né? Que são centenárias, pé de cerca, beira de estrada. Tudo local que era possível de um escravizado da época enterrar. Em volta ao entorno da senzala, da área da senzala. E é uma referência pra ele também, né? Exatamente. Não fica num solo assim isolado. Tem lá perto da árvore Perto. e tal. Pedra, eles falam muito de pedra. Passa detector em volta de pedra, porque a pedra, ela não sai dali, meu irmão. Então eles marcavam, ó, pedra. Então eu passo o detector nessas áreas porque tem mais chance de você achar alguma coisa.